Sim, e nós vamos falar agora da chegada do Fux na segunda turma do STF, né? Porque tá emocionante o negócio, o pessoal lá não tá bonito não, cara. O Gilmar Mendes se sentiu incomodado, deu as boas-vindas ao Fux, criticando o Fux, dizendo que não, que essa turma é contra a Lava Jato, porque nós destruímos esse negócio da justiça autoritária, coisa e tal. O Gilmar Mendes falando isso, você acredita? O Gilmar Mendes, que está querendo calar o Bolsonaro a qualquer custo, que quer tirar o Bolsonaro da cena política a qualquer custo. O Gilmar Mendes dizendo que a segunda turma acabou com o ativismo judicial e não sei o que lá, criticando o Fux lá, né? E teve até reação isso daí. Mas não foi a única coisa, não. Teve também a discussão do Toffoli com o André Mendonça. E isso que é a beleza da coisa, né? O Gilmar Mendes falou grosso, o Toffoli falou grosso, mas a verdade é que a segunda turma agora tem maioria de direita, tem maioria, né, centrada na verdade, tem maioria jurídica e não maioria na narrativa esquerdista. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Tiesari Modern Man e a Bérnia do Pintor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Fux estreou na segunda turma. O Fux estreia na segunda turma do STF em dia de julgamento do golpe na primeira turma. O golpe, vocês sabem, né? Não tem chance nenhuma. A primeira turma decidiu que vai botar mesmo a reputação deles no jogo para tentar salvar o PSDB. Vão mesmo, né, insistir em tirar Bolsonaro da vida política a qualquer custo. Tudo indica que é isso que eles estão fazendo. E aí, agora o Fux foi para a segunda turma, né? A segunda turma tem um monte de questionamentos nessa história aqui. E parece que o pessoal está incomodado aqui. Olha o Gilmar Mendes aqui. O Gilmar Mendes chegou no dia e falou, olha só, Vossa Excelência passa a integrar um colegiado cuja identidade jurisdicional foi forjada naquilo que o STF tem de mais sensível, a salvaguarda da liberdade. Caramba, o Gilmar Mendes falando isso, o cara que quer cancelar a liberdade de expressão a todo custo, quer proibir as pessoas de se expressarem na internet a todo custo, né? Gilmar mencionou a decisão proferida pela segunda turma que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos envolvendo o então ex-presidente Lula, ou seja, que matou a Lava Jato, né? Foi a segunda turma que matou a Lava Jato, a verdade é essa. A declaração de suspeição do ex-magistrado Sérgio Moro foi mais do que uma simples correção processual, foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório. O processo contra o Lula, que foi um processo que seguiu todo o devido processo legal, que levou 6 anos de investigação, que teve inúmeras delações premiadas, pessoas que devolveram dinheiro para o Estado, devolveram coisas de roubo para o Estado, um monte de provas e tudo mais. Foi julgado na primeira instância, foi julgado na segunda instância, foi julgado na terceira instância, condenado em todas as instâncias. E, no entanto, diz o Gilmar Mendes que isso foi uma subversão do sistema acusatório. Porque o sistema acusatório que o Gilmar Mendes gosta agora é o do Alexandre de Moraes. Xandão vai lá e manda prender mesmo, prende e arrebenta, não quer nem saber. Processo que dura 6 meses, começou a denúncia do Bolsonaro em dezembro do ano passado, agora já está condenado, já vai para cadeia, não sei o que lá, e não tem negócio de... Não tem essas coisas de direito à ampla defesa, contraditório, isso aí é besteira, isso aí não precisa. Esse é o sistema acusatório do Gilmar Mendes, né? O decano do STF também criticou o que chamou de autoritarismo penal e instrumentalização da prisão preventiva como forma de coerção. Ô Gilmar, você lembrou de falar isso pro Alexandre de Moraes, cara? Porque o Alexandre de Moraes fez exatamente isso com o Felipe Martins e com uma série de outras pessoas, né? É impressionante, bicho. Porque esse pessoal tá criticando no Moro alguma coisa que eles fizeram muito pior. Porque ao contrário, o Moro não fez essas coisas. Quem fez isso foi o Alexandre de Moraes no inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não teve isso na Lava Jato, né? É assim, ministro Fux, que sua vinda a este colegiado faloá herdeiro de uma tradição, de uma responsabilidade histórica de custodiar os princípios estruturantes da democracia brasileira. Deu uma ameaçada no Fux, não, porque não sei o que lá. As decisões proferidas por esse órgão no período mais agudo de erosão das garantias processuais penais pós-1988. Caramba, meu amigo, e eles falam isso com uma cara de pau, sendo que o Alexandre de Moraes ressuscitou a Lei de Segurança Nacional para condenar Bolsonaro, para condenar o pessoal do 8 de janeiro, ou seja, contra os opositores dele, pode tudo. Tem que proibir, tem que calar, tem que prender todo mundo, não interessa se é oposição à esquerda, tem que ser calado a qualquer custo, né? Senão é o fim da democracia.
cara, esse pessoal destruiu a democracia. Esse pessoal é o responsável pelo fim da democracia no Brasil. Bom, agora, o lado positivo dessa história é que, além de Gilmar e Fux, integram a segunda turma Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. É o que eu falo para vocês, o Gilmar Mendes pode falar até um monte de besteira, mas no final das contas, meu amigo, ele está em minoria na turma agora, é diferente da primeira turma, né? Aqui, ó, Luiz Fux, segunda turma resistiu ao autoritarismo da Lava Jato, diz Gilmar Mendes e fala de boas-vindas a Fux. Sendo que ele, o Gilmar Mendes especificamente, ajudou pra caramba o autoritarismo do Alexandre de Moraes, né? A perseguição aberta a Bolsonaro sem nenhuma lógica, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência de nada. Nem questão de prova, é questão de lógica. Essa acusação do Bolsonaro, que o Bolsonaro deu um golpe no 8 de janeiro. Caramba, de onde é que tiraram isso? De onde é que tem golpe no 8 de janeiro, cara? O cara, 8 dias antes, era o presidente da República, dava ordem pro exército, se ele, por hipótese, quisesse dar um golpe, dava ordem pro comandante do exército para fazer isso. Ah, não, mas ele deixou para dar no dia 8 de janeiro, quebrar as coisas, não sei o que lá. Olha o absurdo, cara. Aqui, ó. E as alfinetadas do Gilmar Mendes no Fux repercutiram mal no STF, né? O presidente da segunda turma disse que o colegiado resistiu ao autoritarismo penal, como que dizendo que o Fux não é bem-vindo na segunda turma por conta de que o Fux tem uma posição favorável à Lava Jato. O Fux está correto. O Fux, ao contrário do Gilmar Mendes, desse pessoal todo, foi juiz de carreira, juiz penal de carreira, né? E, enfim, e aqui, ó, não é uma boa forma de receber alguém. Um ministro classificou a fala de Gilmar Mendes como agressiva e outro acrescentou que não é uma boa forma de receber alguém, né? E eu concordo plenamente com esses dois aqui, e aqui que vai a minha dica. Não se sabe quem são esses dois. É possível que seja o André Mendonça e o Cássio Nunes. E nessa situação, a gente tem a situação exatamente que eu falo para vocês, o positivo dessa história. Os dois vão estar junto com o Fux na segunda turma. A segunda turma tende a ter posições mais centradas agora, né? O Globo está falando aqui, ó. Fux estreia na segunda turma com casos sobre igualdade de gênero e dúvidas sobre recurso de Bolsonaro. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre a possibilidade do recurso, né, da revisão criminal do Bolsonaro, que poderia ser distribuída para a segunda turma, e na segunda turma, se for julgada na segunda turma, existe a chance de você ter uma revisão criminal ali, você pode ser aceita essa revisão criminal. Vai acontecer isso? A gente não sabe, porque pela regra deveria acontecer isso. Pela regra, a revisão criminal deveria ser julgada pela segunda turma. E se for julgada pela segunda turma, tem 3 votos a favor e 2 contra. O Bolsonaro estaria livre. Muito rápido isso. Vocês sabem como é que funciona o STF agora, né? Não tem mais regra nenhuma, não tem mais lei nenhuma. Tudo que decide é o Alexandre de Moraes. Então a gente não sabe o que vai acontecer nessa história toda no final das contas, né? Aqui, ó, o ministro Fux estreia nessa terça-feira como integrante da segunda turma, em meio à expectativa sobre o destino de casos relatados por ele como recurso de Jair Bolsonaro. Bom, o recurso de Jair Bolsonaro que o tornou inelegível em 2023. Isso é um outro ponto também. O recurso da inelegibilidade do Jair Bolsonaro em 2023 está com o Fux. Significa que esse recurso, em tese, seria julgado pela segunda turma. E se for julgado pela segunda turma, você pode ter maioria para absolver o Bolsonaro, né? Ou seja, para tornar ele elegível de novo ano que vem. É verdade que o Bolsonaro, em tese, esse caso agora já não faz mais diferença. Por quê? Porque, em tese, o Bolsonaro já está condenado por um crime, né? Ele não cometeu crime nenhum, mas condenaram ele por um crime inventado na cabeça do Alexandre de Moraes. Então, pela lei da ficha limpa, ele não poderia concorrer ano que vem de qualquer forma. Na verdade, não poderia concorrer meio que nunca mais, né? Porque ele vai ter, são 27 anos de cadeia, então, em tese, ele já vai estar com 90 anos de idade quando acabar essa punição dele, né? Eu não acredito que isso vai acontecer, eu já falei para vocês, isso vai ser revertido muito rápido. Mas, ano que vem, existe possibilidade mesmo dele não conseguir concorrer, né? Então, aqui, ó, Gilmar e Fux têm um histórico de embates públicos e divergências, especialmente em temas ligados ao Lava Jato e à atuação do Ministério Público. Por quê? Porque o Gilmar Mendes é um político, o Fux é um jurista. No caso da Lava Jato, ainda há ações remanescentes na corte, como o caso da construtora Queiroz Galvão e a decisão que anulou os atos da Lava Jato contra o Palocci, confirmada pela segunda turma. Agora pode ter votação de novo, né? O Fux pode influenciar o placar na segunda turma, que tem perfil garantista, dependendo de como se alinhará com os outros recursos, né? Com os outros ministros, né? A ida de Fux para a segunda turma também gera incerteza sobre o destino de um caso envolvendo o Jair Bolsonaro. O ministro é relator do recurso de Bolsonaro sobre a decisão do TSE, que o tornou inelegível por causa da reunião do Palácio do Alvorada. Uma coisa absurda que não tem lógica nenhuma, né?
Na avaliação de auxiliares do Supremo, a primeira turma será o local de decisão sobre o tema, porque já foi estabelecida a competência do colegiado. Não sei não, tá? Porque em tese não foi julgado nada ainda. Então isso deveria ir para a segunda turma, deve seguir com o juiz. Eles estão preocupados com isso, eles não querem isso. Por que esse pessoal não quer isso? Me responde. É porque para pensar, se o Bolsonaro já está proibido de concorrer por conta da lei da ficha limpa, por que eles se importam com isso daí? É porque eles sabem que nada disso vai ficar, entendeu? Nada disso tem chance de realmente acontecer, né? Então, caso o Fux carregue o recurso de Bolsonaro para a segunda turma, a composição pode alterar o cenário de julgamento. Ministros avaliam, contudo, que a chance de reversão da inelegibilidade pelo TSE é considerada mínima. Não sei, vamos ver como é que vai ser. E ainda tem a questão do recurso da revisão criminal, né? Aqui, ó. Fux estreia na segunda turma e deixa ministros encurralados. Agora tá 3-2, né? E ainda teve aqui, ó, um bate-boca entre o Toffoli e o Mendonça, né? Olha só aqui o pessoal falando aqui, eu vou tocar para vocês aqui a discussão entre o Toffoli e o Mendonça. No passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura, nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal, inconstitucional e hoje é contra também uma tese, até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940. Assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje... Vocês repararam que os dois estão concordando, o André Mendonça e o Fux e o Toffoli, que juízes não podem dar entrevista para jornais, né? E estão fazendo isso na frente do Gilmar Mendes, que 3 vezes por dia dá entrevista para Globo, né? 3 vezes por dia ele acorda, de manhã cedo dá uma ligadinha para Mônica Bergamo, dá uma entrevistazinha, meio-dia ele na hora do almoço ele dá uma outra entrevista para Record, no final do dia ele dá uma entrevista para o Estadão e para Folha, né? Na frente do Gilmar Mendes estão fazendo isso, hein? O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Com a devida vênia, essa decisão transitou em julgado. Não, mandou baixar para ver se a corte de origem tinha adequação ou não. Acabei de ler o trecho aqui. Sim, aí eu li o trecho do acórdão, que depois foi tirado de novo. Eu li o trecho do acórdão que disse que não se enquadrava no 940 porque... Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática, eu li o voto. E mandou, eu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Ou seja, o André Mendonça teve que explicar para o Toffoli qual que era o voto dele, não sei o que lá, e o Toffoli, não, que você está deturpando o meu voto. Não, é o que está escrito aqui, pô, é o que está escrito aqui no seu voto. E o Toffoli não se deu por satisfeito. Vai ser divertida a segunda turma, tá? Eu acho que a gente tem possibilidade de coisas divertidas por lá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.